Oi, gente, estamos de volta para a parte 2. Da nossa aula passada, a gente estudou ângulos, e aí eu não quis, o vídeo ficou curto até, mas eu não quis já entrar em triângulos para não fazer confusão na cabeça de vocês. Então, eu gravei a parte 1 e agora na parte 2 nós vamos estudar alguns detalhes sobre triângulos, tá? Então, já peguem o livro de vocês na página 70. Página 70. Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui são os elementos de um triângulo. O que nós temos em um triângulo, né? Para a gente estudar, para a gente conhecer, né? Então, olha, no triângulo nós temos os vértices, que a gente chama muitas vezes de ponta, né? Então, eu tenho os vértices A, B e C. Nós temos os lados são AB, BC e AC, tá? Então, nós temos no triângulo nós vamos ter 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos. Então, só que nós temos 3 ângulos internos e temos também os externos, tá? Então, os internos são esses aqui, olha, que estão dentro, o nome já diz, interno, tá dentro. Então, eles estão representados aqui com letra maiúscula e o chapéuzinho em cima deles, tá? Que é para indicar que é ângulo. Então, aqui nós temos ângulo A, ângulo B e ângulo C. E aqui do lado de fora, olha, vocês estão vendo aqui com letra minúscula, aqui a gente aumentando os lados, aumentou esse lado aqui BC, o lado AC, o lado AB, e aqui se formou um ângulo, tá? E aí também são chamados de ângulos externos, A, B e C. Então, quais são os elementos de um triângulo? Lados, vértices e ângulos. Ângulos internos e ângulos externos, tá? Muitas vezes nos exercícios vocês vão ver essa nomenclatura aqui, ó. Triângulo ABC. Então, vem o desenho de um triângulo e vem os vértices dele, para indicar que é um triângulo ABC, tá? E aí a gente já economiza na palavra triângulo e coloca mesmo só o desenho dele. E aí, como é que se classificam os triângulos? Na nossa aula, antes das férias, eu já expliquei isso aqui para vocês, dessa classificação dos triângulos, então eu acredito que vocês vão lembrar, né? Os triângulos, eles se classificam quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos, tá? Então, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, um triângulo pode ser equilátero, equi quer dizer mesmo. Então, equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Quantos lados são? 3, né? São triângulos, então 3 lados. Então, um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida. Um triângulo isósceles, ele vai ter 2 lados com a mesma medida. E um triângulo escaleno, ele terá os 3 lados com medidas diferentes. Então, essa é a classificação dos triângulos em relação à medida dos lados, tá? Então, se eu perguntar numa atividade, como se classificam os triângulos com relação à medida dos lados? Aí você vai dizer equilátero, escaleno ou isósceles. O que é o equilátero? 3 lados iguais. O que é o isósceles? 2 lados iguais. O que é o escaleno? 3 lados diferentes, ok? E quanto aos ângulos? Como é que a gente classifica um triângulo em relação aos ângulos? Então, em relação aos ângulos, um triângulo ele pode ser acutângulo, e aí o triângulo acutângulo é quando os 3 ângulos são agudos. Vocês lembram o que é ângulo agudo da última aula?
Ângulo agudo é aquele que mede mais do que 0 e menos do que 90, tá? E aí a gente arredonda a frasezinha e diz mede menos do que 90, tá? Então, o triângulo acutângulo, ele tem os 3 ângulos agudos, tá? Medem menos que 90 graus. Aí nós temos o triângulo retângulo, que é muito fácil de você identificar, porque o retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Então, ele tem um ângulo de 90 graus. Vai aparecer aquele quadradinho com um pontinho dentro, tá? Então, esse aí é o triângulo retângulo, mede 90 graus. E nós temos o triângulo obtusângulo. No triângulo obtusângulo, um dos ângulos vai ser obtuso. O que é o ângulo obtuso da aula passada? É um ângulo que mede mais do que 90 e menos do que 180, tá bom? Então, essa aqui é a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos, beleza? Vamos seguindo. Por enquanto é só teoria mesmo, tá, gente? Muita coisinha para vocês guardarem na memória. E aí, agora vem uma outra regra que é muito importante vocês memorizarem com relação aos ângulos de um triângulo. Aqui, eu vou querer que vocês façam, tá? Esse trabalho que a Núbia está fazendo aqui, eu vou querer que vocês façam do jeitinho que está explicando aqui, tirem foto e mandem no meu PV, tá? O que vocês vão fazer? Veja como Núbia determinou a soma dos ângulos internos de um triângulo. Primeiro passo, Núbia com uma tesoura de ponta redonda, né, para vocês não se machucarem aí com tesoura de ponta fina, recortou um papel em um formato que lembra um triângulo, tá? Então, ela recortou, vocês até podem aí desenhar numa folha de papel um triângulo, depois recorta. Segundo passo, ela pegou o lápis de diferentes cores e pintou cada um dos ângulos internos desse triângulo. Então, ela pegou aqui, ó, pintou cada vértice de uma cor. Depois, ela recortou os triângulos, dividiu os triângulos aí em 3 partes. E, por último, ela juntou as 3 partes pelo vértice. Tá? Juntou as 3 partes pelo vértice. Aí, o que vai acontecer? Né? Vocês vão ver aí depois. Eu não vou nem deixar aqui a amostra, vai aparecer. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai observar aí que vai se formar um ângulo raso, né? Vou deixar logo a amostra aqui. Mas vocês vão fazer essa parte aqui para mim, tá? Então, ó, você vai observar que quando você junta os 3 vértices, formou um ângulo raso. Vai formar um ângulo raso. E aí, quanto é que mede um ângulo raso? 180 graus. Daí, a gente chega na fórmula, que é essa, ela não muda, tá? Na verdade, é uma regra, que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, tá? Sempre, não vai mudar nunca. A soma dos 3 ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180 graus, tá? Agora, nós vamos usar os conhecimentos que adquirimos sobre ângulos formados por uma transversal, com 2 retas paralelas, para demonstrar essa relação, tá? Então, aqui foi feito com desenho para já fazer a dedução dessa regra para vocês, mas aqui vai ser mostrado também de outras maneiras para vocês inculcarem, tá? Guardarem na memória de vocês. Então, aqui nós temos um triângulo ABC, nós temos aqui ângulo A, ângulo B e ângulo C. Tracemos uma reta R paralela à reta que contém o lado BC.
passando por A, essa paralela vai formar os lados AB e AC. Dois ângulos cujas medidas indicaremos por M e N. Olha só. Aqui. Então, ó, foi traçada aqui uma reta, como é que ele falou aqui? Uma reta paralela, né? Vocês sabem, duas retas paralelas são retas que mantêm sempre uma mesma distância entre si, jamais vão se cruzar. Então, aqui nós temos, ó, a reta que passa aqui pelo vértice A e está paralela ao lado AB. Se nós formarmos um ângulo aqui, ó, nós vamos ver que os três ângulos vão dar uma soma de 180 graus, tá? E aqui vem uma outra regrinha, né? A reta R é paralela ao lado BC, então, nesse caso, esse ângulo M aqui, ele é igual ao ângulo B, tá? E aqui, ó, eles são iguais. E o ângulo N vai ser igual ao ângulo C. São ângulos alternos internos, tá? Eles são chamados assim. Ângulos alternos internos. Então, quando eu somo M mais A mais N, eu sei que aqui formou um ângulo raso, 180 graus. Só que M é igual ao ângulo B. Então, B, tá aqui, ó. N é igual ao ângulo C, então tá aqui. Então, eu vou ter que A mais B mais C é igual a 180 graus, tá? Além dos ângulos internos, um polígono, como o triângulo, possui ângulos externos. Os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento do lado consecutivo a ele. Então, aqui, ó. Aqui tem um lado, tá? Um lado do polígono junto com o prolongamento do outro. Aqui, ó, foi prolongado o lado AC e aqui com o lado AB formou esse ângulo. Aqui foi prolongado o lado AB e com o ângulo BC formou esse outro ângulo e assim sucessivamente. Então, nós temos esses três ângulos externos, tá? E temos os três ângulos internos. Então, A, B e C são as medidas dos ângulos internos. X, Y, Z são as medidas dos ângulos externos. Através dessa imagem, podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes, suplementares, né, no caso, adjacente suplementar. Ângulo A e ângulo Z, aqui, ó, são adjacentes suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos cuja soma mede 180 graus, tá? Mesma coisa aqui, ó, o ângulo B com Y, o ângulo C com X. São ângulos suplementares, a soma deles é 180. Para o triângulo, existe uma relação entre a medida do ângulo externo e dos ângulos internos não adjacente a ele. Vamos observar a figura seguinte, da qual nós estabelecemos que cadê aqui? X mais C forma um ângulo raso, que mede 180 graus, porque são suplementares, né? A mais B mais C também mede 180 graus, porque são ângulos internos do triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Assim, nós temos X mais C, aqui, ó, ângulos suplementares é 180. A soma desses três aqui também é 180. Então, se X mais C é 180 e A mais B mais C também é 180, isso quer dizer que X mais C é igual a A mais B mais C, tá? Então, tá aqui, ó. X mais C vai ser igual a A mais B mais C.
Aí, a gente resolvendo essa equação, o C vai ser cancelado, C com C vai ser cancelado. Então, X vai ser igual a mais B. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo externo aqui, ele é igual à soma desses dois internos aqui, ó, opostos a ele. Isso sempre vai acontecer, tá, gente? Então, tá bem aqui a regra, ó. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, os ângulos internos que estão opostos a ele, vamos dizer assim, tá? Então, ó, esse ângulo X aqui, ele vai ser igual ao ângulo A mais B. Se eu pegar bem aqui, ó, esse ângulo Z, ele vai ser igual a B mais C. Se eu pegar esse ângulo Y, ele vai ser igual a A mais C, tá? Vamos decorando aí, que é muita informação. Ainda bem que nos exercícios a gente consegue trabalhar as regras, né? Aí já tem um exercício na página 73. E nós vamos agora para a página 74. Por enquanto, também ainda é teoria, tá? Não se preocupem, que depois eu também vou fazer um vídeo resolvendo os exercícios, porque aí vai fixar melhor na cabeça de vocês as regras. Lembrem, queridos, que em matemática é preciso primeiro decorar. Primeiro você decora. Aí você pratica. De tanto que você pratica aquilo que você decorou, você vai introduzir aquilo na sua cabeça, vai gerar aprendizagem. Aí você não esquece mais. Mas o primeiro passo é mesmo decorar. E aí, se você está achando que essa explicação está muito rápida, porque a gente não pode também fazer um vídeo muito longo, fica muito cansativo para vocês, mas nos intervalos de tempo, antes de você responder o seu exercício, você pode assistir de novo o vídeo para recordar a explicação do professor. Ou pode mesmo, se você dá conta, só ir lendo o livro de novo, as explicações, né? Porque está tudo explicadinho também, tá bom? Então, aqui a altura de um triângulo. A altura de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Por aí, você já sabe que um triângulo ele tem 3 alturas. Se ele tem 3 vértices, ele terá 3 alturas. Se eu pegar o lado A e ligar verticalmente ao lado BC, eu tenho uma altura. E aqui, olha, observe que eu falei verticalmente. Por quê? Porque quando eu traçar essa reta aqui vertical, perpendicular ao lado BC, eu vou formar 2 ângulos de 90 graus, tá? Então, aqui, olha, a altura AH relativa ao lado BC. Então, aqui utilizamos o símbolo, esse símbolozinho aqui de perpendicular, para relacionar segmentos ou retas que formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse símbolo aqui, que é como se fosse um T invertido, é o símbolo de paralelismo, ou aliás, paralelismo não, gente, desculpa, perpendicularismo. Perpendicular, duas retas que são perpendiculares, quer dizer que elas formam 90 graus. Então, aqui, AH é perpendicular ao lado BC. Isso quer dizer que eles formam ângulos de 90 graus. Tá bom. Agora, aqui a gente já tem uma outra altura, ó. Aqui, pegando aqui, olha, aumentando aqui o lado BC, nesse caso, aumentando com uma linha imaginária, e traçando aqui um segmento de reta do vértice A até esse prolongamento. Então, aí eu também tenho a altura desse triângulo, tá? É outra maneira aí de você obter a altura do triângulo.
Todo triângulo possui 3 alturas que se encontram em um único ponto. Esse ponto, ele é chamado de ortocentro, mas também ele pode ser chamado de baricentro, tá? Também pode acontecer. Então, aqui nós temos um triângulo acutângulo e aqui estão marcadas as 3 alturas, ó. De A até H, perpendicular a BC, de B até H', ficou interessante, né? H'. É o H com a linhazinha aqui do lado, ó. Relativa ao lado AC, e de C até H, 2 linhas, relativa ao lado AB. Então, em todo triângulo, nós vamos ter 3 alturas. Quando aparecer algum problema, aí o problema vai dizer, trace a altura relativa ao vértice, do vértice A para o lado oposto dele, ou então relativa ao vértice A, ou então relativa ao vértice B. Aí você já sabe que você vai começar do vértice A para o lado oposto, ou do vértice B para o lado oposto, uma linha reta perpendicular, tá bom? Então, no triângulo, nós vamos ter aí 3 alturas. Esse aqui é num triângulo acutângulo, tá? O que é um triângulo acutângulo? Vocês lembram? Triângulo acutângulo, os 3 ângulos são agudos, né? Mede menos que 90. Num triângulo obtusângulo, aí aqui, olha, foi traçado aqui fora, né? Os segmentos foram complementados aqui. E aqui temos também as 3 alturas, ó, OH, AH, CH, tá bom? Aí no triângulo obtusângulo. E no triângulo retângulo é mais simples ainda de você ver a altura. Esse lado AC é uma altura, esse lado AB é uma altura, e o lado AH é também uma altura, tá bom? E aí, no caso, o ortocentro, ou baricentro, onde as 3 alturas se encontram, é aqui no ponto A, aqui no obtusângulo é no ponto O, tá? Onde as 3 se encontram. Ok. Aí nós temos a mediana. Mediana de um triângulo. Antes de iniciarmos o estudo de mediana, precisamos entender o que é o ponto médio de um segmento. Nós já estudamos isso uns 2 anos atrás, né? Ponto M pertence ao segmento de reta AB. É denominado ponto médio desse segmento se M dividir AB em 2 segmentos congruentes. Congruentes quer dizer o quê? Iguais. Então, o ponto médio de um segmento é um ponto que divide o segmento em 2 pontos iguais. Então, se eu tracei o ponto médio do segmento AB, a distância de A até M vai ser igual à distância de M até B. Tá? Esse aqui, olha, no meio, a igualdade com um tio em cima, é o símbolo aí de congruência, é para dizer que são iguais. Agora que sabemos o que é o ponto médio de um segmento, vamos estudar a mediana. Então, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Gente, deixa eu fazer uma correção, tá? Aqui é chamado mesmo de ortocentro, tá? Baricentro é onde encontram as 3 medianas, tá? Então, eu fiz confusão aqui. Nesse caso aqui, onde as 3 alturas se encontram, é ortocentro. Onde as 3 medianas se encontram, é que é baricentro, tá? Desculpem aí a confusão. Então, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, esse segmento aqui que eu peguei do ponto A até o ponto médio do lado BC é uma mediana. Então, eu peguei o lado BC, dividi bem no meio, marquei o ponto M. Quando eu ligo o ponto A até esse ponto M, eu tenho uma mediana.
E aí, no triângulo, nós teremos 3 medianas também, tá? Ó, todo triângulo possui 3 medianas que se encontram em um único ponto. E aí, esse ponto que é denominado de baricentro, né? Que é o que eu fiz a confusão ainda agora com o ortocentro. Ortocentro, as 3 alturas. Baricentro, as 3 medianas. Onde elas se cruzam, aí você tem o baricentro. Então, ponto médio de BC ligado ao ponto A é uma mediana. Ponto médio de AC ligado ao ponto B, outra mediana. Ponto médio de AB ligado ao ponto C é outra mediana, tá? Então, o baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno do triângulo, tá? Vocês viram que aqui, ó, no ortocentro, o ortocentro pode ser fora, né? Ó, aqui é um ortocentro. Ele pode ser fora do triângulo, mas o baricentro não. O baricentro, ele vai estar sempre dentro do triângulo, tá bom? Tá acabando já, tá, gente? Aí, a bissetriz de um triângulo. A gente já viu o que é a bissetriz de um ângulo, né? O que é a bissetriz de um ângulo? É um segmento de reta que divide um ângulo em 2 partes iguais. Aqui, a bissetriz de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice do triângulo ao lado oposto, só que dividindo aquele ângulo, o ângulo daquele vértice, em 2 ângulos da mesma medida. Por exemplo, aqui, ó. Peguei aqui um segmento de reta do ponto A até o lado oposto, sendo que esse segmento aqui dividiu esse ângulo em 2 ângulos iguais. Então, aqui eu vou ter a bissetriz, tá bom? Bissetriz relativa ao vértice A. Mesma coisa se eu fizer aqui, ó, relativa ao vértice C. Eu dividi o ângulo C em 2 ângulos iguais. Eu tracei um segmento dividindo esse ângulo no meio. E aí, esse segmento foi até o lado oposto daquele ângulo. Aí, eu tenho a bissetriz, tá bom? Todo triângulo vai possuir 3 bissetrizes, que se encontram em um único ponto. E aí, nesse caso, o encontro das 3 bissetrizes é chamado de incentro. É chamado de incentro. Então, ó, dividi o ângulo A em 2 ângulos iguais e tracei aqui um segmento de reta. Dividi o vértice B em 2 ângulos iguais, tracei outra semirreta. Dividi o ângulo C em 2 ângulos iguais, tracei aqui a semirreta. Onde os 3 se encontram, onde as 3 bissetrizes se encontram, aí eu tenho o incentro do triângulo. Em geral, as alturas, as medidas, as medianas e as bissetrizes de um triângulo não coincidem, a não ser nos triângulos isósceles e equilátero. Tá? Que aí no triângulo isósceles nós vamos ter 2 lados com a mesma medida. No triângulo equilátero nós vamos ter 3 lados com a mesma medida. Então, aqui, ó, AH é a altura, um triângulo equilátero. Esse aqui é um triângulo equilátero, tá? AH é a altura, mas é também a mediana, tá? É também a mediana, porque aqui o lado BC ficou dividido em 2 iguais. E é também a bissetriz do ângulo A. Então, aí, nesse caso, coincide, mas nem sempre vai coincidir, ficar em cima um do outro, mediana, bissetriz e altura, tá? Esse é um caso particular. Aí, nós temos também, para encerrar, a mediatriz, tá? A mediatriz de um triângulo. Já sabemos que o ponto médio divide o segmento em 2 segmentos iguais. Então, aí, por exemplo, nessa figura aqui, o ponto AM é o ponto médio desse segmento AB. Isso quer dizer que a distância de A até M é igual à distância de M até B. Se eu traçar uma reta perpendicular a esse segmento
Passando pelo ponto M, essa reta vai ser chamada de mediatriz, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o segmento AB, aqui no meio é o ponto médio dele. Se eu traçar aqui uma reta perpendicular, o que vai acontecer? Vão se formar 4 ângulos de 90 graus. E essa reta aqui perpendicular, ela vai ser chamada de mediatriz do segmento AB, tá? A mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo seu ponto médio. Então, a reta R é a mediatriz do lado BC, ó. Aqui eu tenho o lado BC, aqui é a metade dele. Tracei uma reta perpendicular formando o ângulo de 90 graus. Então, essa reta aqui é a mediatriz do lado BC. Então, todo triângulo tem aí 3 mediatrizes, tá? Então, se eu pego aqui o ponto médio do lado AC e traço uma reta, eu tenho uma mediatriz. Se eu pego o ponto médio do lado AB, traço uma reta passando por ele, perpendicular, tá? Tem que ser perpendicular, gente, formar 90 graus. Aí eu tenho a mediatriz. E o encontro das 3 mediatrizes é chamado de circuncentro. Então, ó, você vai ter que lembrar o que é ortocentro, baricentro, incentro e circuncentro. Vamos lá? Ortocentro, encontro das 3 alturas. Baricentro, encontro das 3 medianas. Incentro, encontro das 3 bissetrizes. Circuncentro, encontro das 3 mediatrizes, tá? Anota. Se você não for bom de memória, é melhor anotar para não perder nada, tá? Aqui, olha, outra coisinha aí para vocês testarem, tá? Fazendo dobraduras, e aqui tá ensinando como é que faz. Você pode fazer e aí mandar foto para mim, tá? E vai ficar depois aí uma atividade, essa atividade da página 79, para vocês fazerem, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, estudem bastante, tá? Que é para que todo mundo aí se desenvolva.